Eu pretendia tirar o domingão de folga, mas eu publiquei um vídeo ontem e eu fui dormir. Quando eu acordei, fui ler os comentários, eu fiquei um pouco... Não é frustrado, eu fiquei um pouco decepcionado, talvez, com o que eu vi. Porque eu fiz um vídeo ontem falando sobre a entrevista, a participação do Pedro Cardoso na CNN e como ele havia apontado algumas coisas ali, algumas coisas interessantíssimas que foram analisadas aqui, dentre elas o nosso fechamento para ouvir as demais pessoas e para o debate e para compreender outras posições e como, de certo modo, nós estamos engessados, mesmo com evidências contrárias que poderiam mudar nossa opinião, a gente tende a nos blindar em torno da nossa concepção de mundo prévia e como é difícil mudar a opinião das pessoas, ou a visão das pessoas com base mesmo em provas. E aí, nesse vídeo, eu critiquei, em parte, a visão do Pedro Cardoso sobre a atenção que a imprensa e a mídia dá a certos tópicos, porque ali ele estava questionando o fato de a CNN ter passado um tempão falando sobre o Sérgio Moro e sobre, sabe, a ameaça à vida dele, a ameaça de sequestro, a ameaça do PCC, e aí ele vai lá e põe em dúvida se aquilo ali era notícia de fato para dedicar tanto tempo assim. E aí eu mencionei um outro caso, que foi da Marielle Franco. E o que aconteceu aqui foi basicamente aquilo que eu falei no vídeo ontem. O modo como as pessoas estão intransigentes em relação à visão das outras. Porque em nenhum momento eu comparei a história, a trajetória pessoal, a carreira, quem é o Sérgio Moro com a Marielle Franco. Não fiz isso, não fiz isso. Não tenho a menor intenção de fazer isso porque não tem nenhuma comparação. E eu nem sequer comparei também o grau de relevância dos dois no debate público. O que eu mencionei foram dois casos criminais que viraram notícia. E viraram notícia porque a gente falava de representantes públicos. Falava do Sérgio Moro, que é um senador, e falava da Marielle Franco, uma vereadora. Então, assim, duas pessoas que, pelo cargo que elas ocupam, pela posição que elas têm na sociedade, tiveram destaque nas situações por causa de, no caso da Marielle Franco, uma tragédia. Mas assim, foram duas situações que se tornaram notícia porque eram notícia em relação a outros crimes acontecendo naquele mesmo momento. Do mesmo modo como o caso do Bolsonaro, a facada do Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, também foi um caso que foi noticiado exaustivamente e se tornou notícia porque era notícia. E aí eu falo o óbvio aqui, eu venho aqui e falei o óbvio, falei que a Terra não é plana, a Terra não é plana. O jornal, a imprensa tem um tempo limitado, tem um espaço limitado para dar notícia e ela vai selecionar, ela vai fazer um recorte das notícias que são mais interessantes para a audiência dela. Ela vai fazer uma triagem dessas notícias, que é a editoria, que é o trabalho do editor. O editor vai selecionar, ele vai editar, ele vai ter um monte de notícias para ele poder noticiar, né, para o jornal poder noticiar, e aí eles vão fazer uma triagem e determinar essa notícia aqui é mais importante do que a outra. A gente vai dedicar uma página inteira de jornal para essa notícia e vai dedicar uma notinha rodapé para essa outra notícia. Porque isso aqui tem a ver com o grau de interesse da notícia, como ela impacta a sociedade, como ela altera a vida das pessoas e também com o interesse do leitor, do espectador, para assistir ou para ler aquela notícia. Então isso é óbvio, isso aqui não é, sabe, não é física quântica, eu não estou ensinando nada, sabe, muito complexo não, a gente está falando de princípios básicos, elementares de como opera a seleção de conteúdo para que você consuma na televisão, no YouTube também. Quando eu venho aqui e seleciono um conteúdo, eu faço uma triagem entre várias notícias, vamos supor que tenha 10 tópicos de um dia, 10 tópicos que eu poderia abordar com vocês aqui, e eu analiso, eu dou uma olhada rapidamente sobre aquilo ali que está acontecendo, e eu decido aqui, faço uma triagem, porque eu faço um vídeo por dia atualmente, faço uma triagem daquilo que me parece mais interessante para você ouvir e que vai atrair a maior audiência possível. Então, sim, é feito um trabalho editorial aqui. Eu vou lá, escolho um tópico e eu acho, esse tópico aqui vai dar visualização, esse tópico aqui vai atrair gente para poder ouvir o que tem para dizer. Se eu achar que o tópico é ruim ou que não terá tanta visualização assim, eu até posso fazer esse conteúdo mais consciente disso, mas sabendo, olha só, é um assunto importantíssimo, não vai ter tanto apelo com o público assim, mas vale mencionar porque é um assunto que me interessa, que me preocupa, e mesmo assim eu vou abordar. Então, assim, esse tipo de escolha editorial, o Pedro Cardoso sabe disso. Ele sabe que quando a CNN Brasil escolhe falar meia hora sobre o Sérgio Moro, que eles estão fazendo uma escolha editorial com base no tópico, que é relevante, de fato é, sendo ou não a armação do Sérgio Moro, sendo ou não a armação de alguém, aquilo ali é relevante e que isso dialoga também com o público-alvo da emissora. Ou seja, os espectadores da emissora, alinhados ou não com a mensagem política da emissora, estão esperando esse tipo de conteúdo. Então, assim, não é física quântica isso aqui, não é engenharia espacial. Isso aqui é simples, gente. É óbvio. Isso aqui, a Terra é esférica. É basicamente isso. E aí o que aconteceu foi que, o que eu me dei conta, na verdade, né, foi justamente o que eu falei ontem. Na medida em que você se depara com um discurso, com um conteúdo com o qual você discorda, no ato a pessoa se fecha. O que aconteceu foi que muita gente veio aqui entusiasmada talvez para ouvir minha opinião sobre esse assunto, entusiasmada achando que eu ia aplaudir uma informação
que me parece equivocada do Pedro Cardoso. Quando elas perceberam que eu não ia defender o Pedro Cardoso nessa questão particular do conteúdo midiático, da seleção da imprensa, quando perceberam que eu não faria isso, elas ficaram tão putas comigo que elas simplesmente se fecharam o resto do conteúdo. Eu vi muita gente comentando aqui que, eu vou parar de seguir. E eu falei isso ontem. É sério, foi exatamente o que eu falei ontem. A incapacidade que as pessoas têm de ouvir o divergente, ou seja, elas ficam tão revoltadas, é quase uma ofensa pessoal para elas, de modo que elas não querem nem sequer, sabe, ouvir mais o que a pessoa tem para dizer no futuro. Então, assim, é triste isso aí, é triste, é lamentável, e isso demonstra talvez um colapso de essa capacidade nossa de ouvir os demais e de dialogar com os demais. O que, aliás, foi o que Pedro Cardoso falou também. O Pedro Cardoso falou justamente isso, né? Que as pessoas estão perdidas em monólogos, que elas não são capazes mais de ouvir o que os outros disseram. E daí, quando ouvem um discurso que é divergente, quando elas ouvem um discurso que contraria suas expectativas, ou que contraria aquilo que ela gostaria de ouvir, ela se fecha a isso e passa ou a ignorar o que foi dito, que seria uma espécie de viés de confirmação, né? Que é um processo psicológico nosso, no qual a gente nem presta atenção ao conteúdo contrário às nossas crenças, ou passam a distorcer o que foi dito. Então, assim, muita gente passou a falar assim, Henry, a sua comparação entre Sérgio Moro e Marielle é descabida, sendo que ela nem sequer foi feita. A comparação não foi entre Sérgio Moro e Marielle. A comparação foi entre duas notícias relevantes, importantes, que foram noticiadas. E aí teve gente que veio aqui dizer que Henry, a CNN Brasil não deu essa cobertura quando a Marielle foi executada. E de fato não deu essa cobertura, porque a CNN Brasil nem sequer existia na época. A Marielle foi executada em 2018, a CNN Brasil estreou na televisão brasileira em 2020. Então, assim, eles não poderiam dar cobertura porque não existia a emissora CNN no Brasil. Mas é claro que outras emissoras deram cobertura exaustiva à execução da Marielle. A Globo fez isso, Fantástico fez isso, né? Jornal Nacional, a Globo News fez isso, a Band News fez isso. Eu não me recordo se a Jovem Pan fez isso, mas acho que fez também. Então, assim, houve na imprensa impressa, na imprensa televisiva, exaustivamente isso. Inclusive no YouTube também, muita gente comentando a questão da Marielle Franco. Então, assim, o que acontece quando você tem uma notícia desse tipo, que é uma notícia que choca as pessoas, isso causa o interesse inicial, a imprensa cobre aquela notícia, ela ordenha essa vaca até não poder mais, então assim, a imprensa faz isso, ela vai puxando, tentando extrair o caldo dessa notícia até perceber que não tem mais apelo e de repente o assunto morre e o outro assunto vem no lugar. E é assim que opera a notícia, é assim que opera nas redes sociais, inclusive. É claro que nas redes sociais o ciclo de vida é muito mais curto. O ciclo de vida de uma notícia na rede social, sei lá, deve ser de 24 horas. Então assim, uma coisa viraliza no Twitter, viraliza, sabe, no YouTube, isso tem um ciclo bem curto de vida e de repente outro assunto vem e ocupa a pauta. Mas na imprensa eles tendem a fazer isso, eles tendem a tentar explorar esse assunto exaustivamente. Eu me recordo, por exemplo, quando o PC Farias morreu. Isso a gente fala o quê? De anos 90? Não sei, faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso, eu era adolescente. O PC Farias, que era vinculado ao Collor, né? Ele morre e isso ocupou as manchetes, ocupou as notícias no Brasil durante semanas. A revista Veja publicando reportagens, né, mostrando como havia suspeitas de que a morte dele houvesse sido armada, que houvesse sido um assassinato. Então, assim, foi explorado exaustivamente esse assunto porque era de interesse público, possivelmente, mas também porque era um assunto que chocava as pessoas. E quando notícias de crimes, por exemplo, ou atos de violência de anônimos, né, ou de desconhecidos vêm à tona, é porque são tão grotescos, tão bizarros, que não tem como a imprensa ignorar. Então basta pensar, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, uma jovem burguesinha, uma patricinha, que vai e mata os pais. Isso era chocante, não apenas pelo crime em si, mas também porque se tratava de uma família de elite. Então, assim, essa família de elite, que em tese seria funcional, mais funcional do que outras famílias, claro, uma visão também distorcida, mas aquela família ali, disfuncional, leva a um ato de violência. Ou, por exemplo, quando o casal Nardoni vai e é acusado de matar a própria filha e vão presos. Isso também é notícia, foi cobertura durante semanas, cobertura do julgamento dos Nardoni. Então, assim, isso vira notícia, obviamente, porque isso, sabe, salta aos olhos, sabe, se destaca na multidão, e quando você pensa num país violento como o Brasil, que tem 50 mil homicídios por ano, é claro que notícias bastante bizarras têm que se destacar, porque no normal, né, o normal ali, mortes, sabe, por motivos torpes, acontece o tempo todo no Brasil, e isso, claro, é inaceitável, é chocante, é revoltante, mas não vira notícia. Aqui, por exemplo, na Espanha, como tem poucos homicídios por ano, tem em torno de 300 e poucos homicídios por ano, num país com quase 50 milhões de habitantes,
Quando há esse tipo de homicídios, eles tendem a virar notícia, porque eles conseguem abarcar essas notícias. Se houver um homicídio por dia, isso vira notícia na televisão, ou sequestros, ou outros crimes bárbaros. Então, aqui eles conseguem cobrir um pouquinho mais esse tipo de violência, porque não é tão habitual. No Brasil, não. No Brasil é habitual, é brutal, é um país violento pra caramba. Então, é claro que notícias específicas vão se destacar, porque não dá pra publicar 50 mil homicídios que acontecem no Brasil por ano. Então, o que a gente estava falando ontem aqui não tinha a ver sobre valor, sobre mérito, sobre relevância, sobre importância, sobre comparação de personalidades. Tinha a ver com a seleção, a triagem, como a imprensa tradicional, como a mídia seleciona. E não apenas tradicional também, a informal também, a imprensa de YouTube, quem cria conteúdo nas redes sociais, como faz uma triagem do mundo para dividir com vocês. E aí entra um segundo elemento também, que é importante mencionar, que é o modo como a gente reage a esse tipo de conteúdo. Porque claro que alguém pode vir aqui e fazer um conteúdo bonitinho para vocês, fofinho. Ai, nasceu um urso panda no zoológico lá na China. Ai, que fofinho o urso panda, o filhotinho de urso panda. Poderia fazer esse conteúdo. Vai ter engajamento? Vai ter visualização? Não sabemos, mas certamente é muito mais interessante você descobrir que um urso panda fugiu da jaula e matou, 15 crianças numa excursão, isso é horrorizante, chocante, do que o ursinho bonitinho que nasceu. Porque a gente tende a reagir de maneira mais visceral, muito mais emotiva com a tragédia, com a violência, com a brutalidade, com aquilo que nos revolta. E isso os jornais pinga-sangue já compreenderam há muito tempo, né? Esses programas policiais televisivos, né? Cidade Alerta, esses programas que ficam o dia inteiro mostrando violência, esses programas compreenderam isso porque sabem que esse tipo de notícia chocante mobiliza as pessoas, leva a raiva, leva ao engajamento, leva a você querer, expressar sua indignação. E aí eu volto ao começo aqui quando eu disse que as pessoas parecem estar cada vez mais intransigentes, porque eu acho que esse tipo de conteúdo que vai deixando a gente revoltado o tempo todo, vai nos fechando de fato a opinião contrária. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Eu já falei várias vezes aqui sobre o livro do Jaron Lanier que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, no qual ele aborda essas questões, o modo como as redes sociais são programadas, são, projetadas para estimular esse tipo de comportamentos agressivos, esse tipo de comportamentos intransigentes, esse tipo de comportamento de interações tóxicas com as pessoas e como isso é prejudicial não apenas para nós indivíduos, o modo como a gente se relaciona com os demais, mas também para o jogo político, em grande medida. A gente tende a perceber, né, quem trabalha com essa questão de política nas redes sociais, a gente tende a compreender que o jogo político eleitoral hoje no mundo, e não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, mas na Europa, o jogo político eleitoral hoje ele está profundamente radicalizado por causa das redes sociais, o modo como as pessoas já não conseguem mais lidar com o diferente, não conseguem mais enxergar o outro como um adversário político, como um adversário de ideias, mas como um inimigo político que não tem direito de existir numa democracia. E isso é problemático pra caramba, porque daí se resume o mundo em inimigos, e inimigos não têm espaço. Inclusive, o Lula até fez um discurso bem bonito essa semana, quando ele foi no encontro com governadores e prefeitos, e aí ele fala sobre isso, né? Porque vaiaram uma prefeita lá, uma governadora, não me recordo, e aí ele fez um discurso bem bonito sobre isso, né? Sobre como ele vai subir sim no palanque, com pessoas com as quais ele discorda, com pessoas da oposição política, inclusive, porque esse é o jogo democrático, é um jogo no qual o adversário é um adversário, é alguém que tem visões diferentes das suas. Não é o inimigo, não é alguém ser destruído, não é alguém ser extirpado do jogo político. É alguém com o qual eu dialogo, é alguém ao qual eu enfrento no campo das ideias, de políticas públicas. Então, eu percebo isso, na verdade, que muita gente não consegue compreender esse jogo do que é um adversário político, do que é um discurso divergente, do que é uma posição contrária, do que é uma visão de mundo que não está de acordo com a sua e não consegue mais aceitar isso. E, para mim, isso é muito nocivo. Inclusive, tenho até me afastado um pouco da questão política nos últimos tempos, quem acompanha o canal aqui sabe disso, por causa disso. É uma frustração que tem aumentado com o passar do tempo, porque eu imaginava que com o fim do governo Bolsonaro, pouco a pouco os discursos iriam se moderando, as pessoas conseguiriam retornar ao estágio anterior de um pouquinho mais de ponderação, um pouquinho mais de sensatez, um pouquinho mais de, abertura ao diálogo, e não me parece que é o que está acontecendo. Eu percebo as pessoas muito inflamadas ainda, muito revoltosas, muito raivosas, e isso para mim é um péssimo indício, é um péssimo sinal, e eu não sei se eu quero continuar atuando nesse tipo de jogo. Eu não sei se eu quero continuar contribuindo para esse tipo de jogo, e o conteúdo político leva a isso. O conteúdo político, ou você se sente meio que obrigado a seguir com a manada e produzir um tipo de mensagem, um tipo de conteúdo que vai alimentar esse ódio das pessoas, que vai alimentar essa raiva delas, que vai, instigar essa intransigência, ou você faz um conteúdo mais ponderado, como eu fiz ontem, por exemplo, ponderando a situação, pensando a situação, e isso gera uma série de reações que são, para mim, não surpreendentes, porque é o que eu imaginava, tanto que eu falei no vídeo ontem, mas leva uma série de reações que me parecem decepcionantes. É decepcionante perceber pessoas que estão aqui no meu canal, que é um canal de ponderação, que é um canal de filosofia, de pensamento crítico, de análise, de reflexão, e ver pessoas operando no modo tão automático assim, ao ponto de não tolerar ouvir uma opinião contrária dela. Então isso vai
sabotando um pouco o tesão de fazer conteúdo sobre política. Eu acho que as pessoas estão muito inflamadas ainda e eu acho que isso não vai embora. Aparentemente isso que veio para ficar é o jogo como vai se dar. E isso é péssimo, isso é péssimo. Bem, eu precisava dividir com vocês isso, vir aqui falar que a Terra não é plana, que a Terra é esférica para vocês, porque essa questão da notícia, essa questão do jornalismo é uma coisa óbvia, como se faz jornalismo desde o princípio dos tempos, né? Desde o século XIX se faz assim jornalismo, desde a invenção da imprensa se faz assim, então não é novidade, não deveria ser novidade que jornalistas e editorias selecionam conteúdo porque são mais chamativos, porque são mais apelativos e vão conquistar audiência, então isso aqui é óbvio, gente, não é invenção minha, não sou eu que invento jornalismo. E também é óbvio que jornalistas têm vieses, as empresas jornalísticas têm vieses, algumas são mais liberais, outras são mais conservadoras, outras são mais de esquerda, então sim, cada jornal tem um viés e aí cada um vai optar para direcionar a sua visão de mundo dentro daquele viés e a notícia também dentro daquele viés. Isso também não é novidade, também não é nada, não é inventar a roda também. Então, não sei porque as pessoas ficaram putas. Não ficaram putas porque estão intransigentes. Na verdade é isso. As pessoas não conseguem ouvir mais o que os outros pensam. De qualquer modo, precisei vir aqui esclarecer porque, embora me parecesse óbvio o que eu disse ontem, é preciso reforçar o óbvio todos os dias. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui. Vai ter um monte de gente puta também após esse vídeo, mas tudo bem, né? Ossos do ofício. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Vou deixar na descrição aqui o link para o meu clube do livro. Todos os meses se encontra 2 vezes por mês para debater obras de filósofos ou de escritores com teor filosófico em suas obras de ficção. Amanhã a gente vai se encontrar de novo para debater a Apologia de Sócrates, uma obra do Platão, e é importante ressaltar também quão fundamental é ler filosofia e aprender também como se dá esse processo de construção do pensamento e de criação de teses, refutação de teses, como é essa dinâmica do pensamento humano e como isso é importante e deveria ser resgatado, em vez de cada um fechado no seu mundinho aí, na sua bolha de informação, na sua bolha de opiniões pré-concebidas, sem capacidade de dialogar mais. Bem, me digam o que vocês pensam aqui e a gente se vê por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Agora, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no dia 30 de março, a gente vai ter uma aula com o deputado federal André Janones sobre guerrilha digital, as estratégias que são as mais efetivas para conseguir utilizar as redes sociais como um instrumento, uma ferramenta importante para poder influenciar as pessoas, para poder engajar as pessoas. André Janones, que foi um personagem decisivo nas últimas eleições e que tem muito a ensinar. Tem, aliás, ensinado a pessoas no mundo inteiro que precisam ter essa ferramenta à sua disposição para poder combater o bom combate nesse mundo hoje em dia que é muito dependente das redes sociais e, enfim, das plataformas digitais. Não percam, se inscrevam gratuitamente aqui em cima ou aqui embaixo no link que a gente vai deixar à disposição e chamem seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê dia 30, quinta-feira, às 8 horas da noite.